Poder. Poder parece ser algo que chama a atenção dos seres humanos. Seja na ficção ou na mitologia, sempre tivemos personagens que iam além da capacidade humana. Hércules, Aquiles, Thor, Gilgamesh, Yukong. Esses são alguns dos vários exemplos que posso dar de personagens que são engrandecidos em seus contos. Personagens como esses nos fazem questionar quais seriam as suas capacidades máximas e seus limites. Dentro da comunidade de animes, isso não é diferente. Parece que existe um forte engajamento por parte do público sobre esse tipo de tema, seja para discutir power scale ou questionar se o personagem venceria X ou Y, mesmo eles sendo de obras totalmente diferentes e nem tendo motivos para poder lutar entre si. Protagonistas poderosos ou overpowers, no geral, chamam a atenção de diversas formas diferentes, positivamente ou negativamente. Mas a questão é, eles são um problema para uma história? Então, que tal batermos um papo sobre isso, hein? Pois vem comigo. Recentemente, Solo Leveling ganhou o melhor protagonista e melhor anime do ano, no Anime Awards da Crunchyroll, mesmo concorrendo contra Frieren, Dungeon Meshi e Apothecary. E meu Deus, isso gerou um grande barulho dentro da comunidade de animes. E uma grande pergunta, por que Solo Leveling? Eu particularmente não ligo e nem mesmo acompanho esse tipo de premiações online. Afinal, por que eu deveria me importar com o gosto popular dos outros? Mas, confesso que quando fiquei sabendo aleatoriamente do resultado dessa premiação, até eu fiquei sem entender o motivo disso. Afinal, os demais indicados apresentavam muito mais qualidade em suas histórias e seus personagens do que Solo Leveling. E não, eu não acho Solo Leveling horrível, mas ele está longe de ser uma obra-prima que seus fãs pregam por aí. Para mim, a obra é como um show de luzes bonitas, que dá para assistir enquanto eu como alguma coisa, né? Eu entendo o motivo das pessoas estarem revoltadas sobre o resultado do Anime Awards, mas é importante se levar em consideração que esse é um evento que envolve popularidade, ou seja, é um concurso de popularidade, onde ganha a obra que alcança mais pessoas. E nesse quesito, Solo Leveling conseguiu acertar em cheio o seu público-alvo, porque ele é um produto comercial de fácil acesso. Só que eu sinto que hoje em dia o critério principal para um bom anime é muito mais ter uma excelente animação ao invés de ter uma boa história de alta qualidade. É como se as coisas só tivessem um real valor quanto mais elas estivessem piscando para atrair a sua atenção. Parece que o mundo se tornou algo muito 880, ou você ama aquilo e despreza todo o resto, ou você odeia incondicionalmente algo. Mas esse vídeo não é sobre Solo Leveling, pelo menos não necessariamente. Detalhes. E sim sobre protagonistas poderosos. Existem inúmeras formas de se demonstrar poder em nosso mundo, de maneira física, intelectual, financeira e por aí vai. Se formos falar de ficção, essa lista aumenta exponencialmente. Mas já se perguntou por que esse tipo de obra chama a atenção? Eu já cheguei a mencionar isso em um vídeo anterior sobre Fruit Basket, no entanto eu vou me repetir aqui. Na escrita é muito importante trabalhar seus personagens, pois eles são a peça central de uma obra. É através deles que a história será apresentada aos seus consumidores. Portanto, é crucial que seus personagens sejam interessantes e cativantes para o público. Do contrário, sua obra se torna algo esquecível, chata, rasa e sem personalidade. No entanto, personagens interessantes e bem escritos não é sinônimo de complexidade. Pessoas tendem a subestimar o que é simples. Mas comprimir uma mensagem, uma história simples é uma das tarefas mais difíceis que qualquer escritor pode ter, já que é muito mais fácil se criar uma complexidade rasa do que criar uma simplicidade profunda. Mas eu vou deixar para discutirmos melhor sobre esse tema em um vídeo futuro. Talvez quando eu falar sobre Dragon Ball ou alguma outra obra que geralmente é subestimada pela sua simplicidade e tal. Porque eu não quero fugir demais do tópico principal deste vídeo. O ponto é, personagens são histórias.
Eles são essenciais para prendermos a atenção do público. O mundo da sua obra pode ser o mais vivo e complexo possível, mas o seu público só vai se importar com isso se tivermos bons personagens para nos apresentar a esse mundo. E para termos bons personagens é necessário termos empatia por eles. E aí que entra as técnicas de empatia. Solo Leveling faz uma boa apresentação do seu protagonista. Logo de cara nós somos introduzidos aos problemas, às fraquezas, principalmente familiares, financeiras e físicas do nosso Sujinho, ou Sujinho para quem quiser falar assim, né? Essas dificuldades que ele acaba passando são similares às vezes às dificuldades que podemos ter na vida. E o nosso Sujinho, ele vai seguir o clássico arquétipo do underdog, o cara que vai dar a volta por cima. Afinal, quem não iria gostar de dar a volta por cima na vida real, não é mesmo? Por isso, esses elementos iniciais são capazes de gerar um forte engajamento no público, nos fazendo torcer pelo protagonista e ver como ele vai mudar de vida e até onde ele vai. Eu particularmente gosto do início de Solo Leveling. Ele apresenta muito bem todos os elementos da obra, principalmente o nosso protagonista e o mundo em si, que é uma das partes interessantes da obra, e o mistério, mas eu sinto que com o tempo o restante da obra vai se comprometendo bastante, principalmente a partir da luta do Bero. Daí em diante eu acho que a obra vai exagerando um pouquinho mais e perdendo alguns elementos interessantes dentro dela. Existem inúmeras formas de uma história nos fazer ter empatia ou engajamento por um personagem. Através da bondade, situações de injustiça, perda, problemas pessoais, grandes objetivos, filosofias e por aí vai. Dentre essas várias formas de empatia e geração de engajamento, existe uma que tem andado em alta no mundo dos mangás e manhwas: o poder. Quando um personagem tem poder, os seus feitos na obra causam admiração, respeito e engajamento pelo leitor, ou seja, hype. No entanto, tal artifício pode se tornar uma faca de dois gumes muito facilmente, fazendo com que muitas pessoas percam interesse pela obra rapidamente. E esse é um problema frequente encontrado em muitos isekais e manhwas que acabaram perdendo sua própria identidade em troca de um hype momentâneo. Mas como podemos evitar que um protagonista poderoso se torne chato? Como mencionei antes, histórias são sobre personagens. Logo é importante haver algo além dos nossos protagonistas. Pode ser um companheiro de grupo, um interesse amoroso ou até mesmo um antagonista e rival. Esses personagens vão servir para gerar interações e momentos interessantes para a obra. Mas não se engane, esses personagens precisam ter a empatia ou antipatia do público, dependendo de seu grau de importância. Não é recomendado que uma história tenha apenas o protagonista, pois isso limitaria drasticamente as opções de um escritor. Personagens secundários são capazes de despertar sentimentos novos aos leitores, ou até realçar uma característica do nosso protagonista. Em alguns casos, esses personagens secundários podem se tornar mais populares e queridos pelo público do que os protagonistas da obra. Uma das maiores desculpas usadas para passar pano por os defeitos de Solo Leveling é: "Ah, mas a obra se chama Solo Leveling. Se fosse para trabalhar outros personagens, seria Party Leveling ou Team Leveling." Se isso fosse verdade, obras que levam o nome de seus protagonistas não precisariam dedicar tempo e importância para os demais personagens. Não é apenas o protagonista que é capaz de gerar engajamento em uma obra. Personagens secundários também conseguem. E uma das maneiras de se evitar a monotonia de um protagonista overpower está em One Punch Man. Saitama é certamente um dos personagens mais complicados de se ter em uma história. Por ele derrotar todos os seus inimigos facilmente, é muito mais fácil perdermos o interesse pela obra. No entanto, os conflitos do personagem não se limitam à pancadaria, mas sim aos seus problemas pessoais, que estão fora do seu controle.
Saitama é tão forte que o extraordinário se tornou parte do dia a dia dele. E aquilo que acaba caindo na rotina cotidiana se torna chato e vazio. Esse tipo de dilema faz com que o personagem deixe de ser uma folha de papel e se torne mais acessível ao público. E mesmo que você ainda não goste do Saitama, ainda temos outros personagens secundários para manter o seu engajamento. Eles estarão lá para servir não apenas como uma expansão do mundo, como para criar tensão em seus combates. Em histórias também, nem sempre o protagonista será aquele considerado mais poderoso. Existirão casos em que personagens secundários serão tão fortes ou até mais fortes do que o protagonista é atualmente. E existem diversos exemplos disso dentro de animes, mangás e por aí vai. Já os vilões ou antagonistas poderosos costumam ser amplamente aceitos com mais facilidade pelo público, já que é mais fácil para a obra se beneficiar com esse tipo de personagem, pois dessa forma os protagonistas sempre terão de criar planos mirabolantes capazes de derrotar o vilão, gerando assim mais ansiedade e atenção do público nos momentos de reviravolta. O problema é quando a obra acaba repetindo a mesma fórmula e o mesmo ritmo várias e várias vezes. Para manter o público sempre preso em suas histórias, os autores tentam sempre trazer mudanças de ritmo e de foco narrativo. Assim a obra não fica monótona e nem cansativa pelo excesso de conteúdo. Mas, voltando aos protagonistas poderosos, uma das formas mais interessantes de se trabalhá-los é demonstrando o quanto os seus poderes geram problemas ou dúvidas para a sua vida pessoal. Em Mob Psycho 100, nós vamos acompanhar as dificuldades de Mob em tentar viver uma vida normal sem saber lidar com suas emoções e sua própria natureza, sendo seus poderes um reflexo desses problemas. Em Naruto, vemos o quanto o protagonista é uma ameaça para aqueles ao seu redor por causa do seu poder envolvendo a Kyuubi, fazendo com que a interação com os outros se torne algo mais difícil. Já em Bleach, Ichigo possui dúvidas sobre si mesmo e os seus poderes, fazendo com que ele tenha ainda mais dificuldade em entender quem ele é, além da culpa de ter provocado a morte de sua mãe por ter interagido sem querer com um Hollow. Em alguns casos, nem sempre ser poderoso vai ser sobre ter poderes sobrenaturais. Existem inúmeras outras formas de poder dependendo da obra. A inteligência e o talento são exemplos disso. Em obras com protagonistas inteligentes, o foco geralmente será sobre ideais e estratégias. Ver duas pessoas extremamente inteligentes se enfrentando pode gerar situações surpreendentes que podem fazer o público reagir da seguinte forma: nossa, então foi assim que ele fez tal coisa e aquela outra coisa. Dessa forma, o público vai criando conexões mentais sobre acontecimentos anteriores. E o mais divertido disso é que, de certa forma, o próprio público pode tentar especular as coisas que os personagens vão tentar fazer. No geral, é como ver dois nerdola caindo no soco, sem eles necessariamente se baterem. Já em obras de esporte ou com algum tipo de competição, poder significa talento ou habilidade. Em obras assim não teremos nenhum tipo de ameaça iminente ou coisa do tipo, nem vilões tentando destruir ou dominar o mundo. Apenas pessoas tentando superar seus limites e seus dramas pessoais. Cada personagem vai ter geralmente uma habilidade única, que se sobressai acima dos outros. Audição, reflexo, força, instinto, resistência, são inúmeras as possibilidades, e cada uma delas podem tornar esses conflitos cotidianos em algo próximo de um Battle Shonen. Como mencionei antes, personagens poderosos ou até overpower sempre existiram na ficção e nos mitos. Esse tipo de personagem não é um problema. Na verdade, eles possuem o potencial de serem catalisadores de inspiração e motivação. Geralmente na escrita, um problema recorrente não será algo isolado, mas sim conectado a outros problemas maiores ou menores, que geram ruídos na história. Independente do que coloque em uma obra, tudo vai depender da execução. Infelizmente, Solo Leveling não acabou tendo uma boa execução.
Mas isso vai muito além de o protagonista da obra ser overpower ou não. Protagonistas como Sung Jin-woo são mais um no meio de milhares que podemos encontrar nos manhwas. É como ver uma vitrine cheia de volumes de obras isekai, sem saber a diferença de um para o outro. Tudo vai girar em torno desses protagonistas, mesmo que suas personalidades mal sejam exploradas, e nem mesmo aqueles ao seu redor, tornando a obra desinteressante e se prendendo apenas aos feitos do protagonista ou o quão poderoso ele pode ser. A questão é que muitos desses protagonistas acabam sendo reflexos de problemas e frustrações na sociedade coreana, ou até de pessoas que estão cansadas de personagens considerados bundões, ou querem o cara sangue frio que tenha iniciativa e confiança para acabar com qualquer um que o subestime. O pior de tudo é que isso torna difícil encontrar obras que são genuinamente boas ou com alguma personalidade. Muitos podem pensar que animes estão se tornando mais chatos, superficiais e que antigamente era melhor. De fato, muitas obras de antigamente eram boas, mas também tinham as ruins. A gente só não tinha muito acesso a elas. A grande verdade é que, diferente de antigamente, hoje temos muito mais acesso aos animes por causa da internet, ao ponto de alguns animadores e diretores dentro da própria indústria estarem reclamando dessa quantidade massiva de conteúdo sendo gerado. Como consequência dessa grande quantidade de informação sendo gerada, muitas obras vão ter a oportunidade de serem adaptadas independente da sua qualidade. Fora que isso também cria uma saturação enorme dentro da indústria. Dessa forma, encontrar coisas genuinamente boas acaba se tornando mais difícil. E a opção mais fácil é aquela que está em alta ou no hype do momento. Solo Leveling não é uma obra-prima que muitos dizem por aí, mas também não é um lixo. Ela é apenas um produto, e isso não é um problema. Quem ganha é sempre aquele que se divertiu. Eu particularmente me sinto decepcionado com as obras hype do momento, pois elas possuem muito potencial, mas parecem não ter tempo para respirar, senão o público vai achar chato e ir embora. A impressão que ando tendo é que as pessoas estão sempre buscando algo para preencher um vazio impreenchível, como se elas estivessem querendo fugir do mundo e até delas mesmas o mais rápido possível. Elas até mesmo se jogariam na frente de um caminhão sem pensar duas vezes se isso levasse elas para um isekai cheio de estímulos, gasosas ou homens bonitões, culpando o mundo por todos os seus problemas e tirando a responsabilidade delas mesmas pela própria vida. E a ficção acaba sendo um reflexo disso, como também uma influência para a vida real, onde vemos cada vez mais histórias pessimistas, individualistas, escapistas e sombrias, como se não houvesse uma perspectiva positiva e inspiradora para o futuro, já que as obras otimistas tendem a ser menosprezadas ou até subestimadas por serem consideradas irrealistas, rasas e infantis. É óbvio que o mundo sempre teve e continuará tendo problemas, mas as pessoas parecem não ver isso como uma oportunidade de crescimento. Elas só querem estar no controle de tudo e viverem alheias das dificuldades. No fim, independente do que acontece ao nosso redor, somos nós que decidimos se iremos mover nossas vidas para frente ou para trás. Obras são entretenimento para os momentos de lazer, mas não são apenas isso. Cada história tem algo a oferecer e o objetivo deste vídeo não é te forçar a deixar de ver algo para ver outra coisa, nem apontar o dedo na sua cara para dizer que você é burro e só vê coisa fútil. Esse vídeo é um convite para que você possa fazer aquilo que é mais importante quando consumimos uma história: pensar. Ou seja, deixe de ficar babando na tela do celular e preste atenção na história sendo contada! Eu aprecio muito você ter visto esse vídeo até aqui. Se gostou, dá um like aí na moral e não esquece de deixar sua opinião nos comentários sobre esse assunto. Bora ter uma discussão amigável e saudável juntos.
Se possível, compartilhe esse vídeo para seus amigos ou algum criador de conteúdo que você goste. Tem muito conteúdo vindo por aí, e se você quiser acompanhar essas novidades, não deixe de se inscrever. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Acho que tô me acostumando com esse negócio de youtuber. É só não se preocupar com copyright ou strike, monetização. É simples. Muito simples.